Boa noite, irmãos. Que alegria a gente poder dedicar esse tempo aqui com o Senhor, com a igreja. Para isso que a gente está aqui, né? Esses dias, ou era para ir para o Rio de Janeiro pular carnaval? Acho que não, né? A gente está aqui porque a nossa alegria, o nosso prazer é estar na presença do Senhor. Tem uma canção que fala, né? Não tem lugar melhor para estar, senão na presença do Senhor. Onde ela falou, esse lugar, não porque esses quatro países onde Deus habita, nós sabemos disso, mas porque aqui nos reunimos em nome dele, ouvir o Senhor para receber da sua voz, enquanto o Beto ministrar e orar, Deus eu não tenho no meu coração sobre isso, sobre a questão de sermos perdoados. Que Deus ministrava no meu coração. Tem irmãos aqui que não estão sentindo assim, não estavam sentindo assim, não estavam se sentindo livres, estavam se sentindo condenados, né? Mas não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O arrependido sempre há o perdão, o arrependido sempre há a reconstrução, recomeço, né? Louvamos a Deus por isso, porque é o sangue de Jesus que nos perdoa. Não há homem nenhum que possa fazer o que Jesus fez por nós, né? Estamos livres, estamos perdoados, estamos na presença dele sem qualquer culpa, né? Para poder seguirmos em frente, adorando, servindo e com permissão para estarmos diante dele. Amém? Algo que queremos dividir, está permeado de tudo que já tem sido falado, cantado aqui. É um pouquinho sobre essa mensagem, vai continuar inclusive no retiro das crianças, né? Que é sobre a fé, né? O Barney mencionou aqui, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos estar com a nossa fé alinhada ao coração de Deus. Precisamos estar com a nossa fé, não simplesmente de acreditar, mas de entendermos que além do que os nossos olhos enxergam, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus disse é o que vale para nós. Não é o que as músicas modernas dizem, não é o que um novo interpretador tentando fazer versões novas da Bíblia possa dizer, mas é aquilo que Deus diz é o que importa para nós. E sobre essa questão da visão, eu não sei quantos aqui sabem, mas eu nasci no Rio de Janeiro. Eu tenho, inclusive, estive lá alguns dias atrás com minha mãe, visitando vários parentes, e eu lembro com muito carinho da minha infância e de tantas coisas gostosas que nós vivemos lá. Eu lembro dos primos, eu lembro rodeados ali no Rio de Janeiro com esses primos brincando, eu lembro das brincadeiras que a gente fazia ali com esses mesmos primos, eram uns 8 a 15 primos brincando ali, correndo naquele quintal. Eu lembro com muito carinho do meu bisavô, da minha bisavó, que já são falecidos. Meu bisavô era descendente de índio, minha bisavó de português. E lembro com muito carinho deles. Essa meninada toda ficava basicamente ao redor de uma piscina de plástico. Então a gente corria ali, sempre final de semana a galera estava toda ali brincando ao redor dessa piscina de plástico. E lembro também das reuniões de final de ano. Então chegava Natal, Ano Novo, minha bisavó gostava de fazer aquela festança, panetone e tantas comidas gostosas ali. E tinha outras coisas que não eram tão interessantes assim. Minha bisavó gostava muito de baralho. Só que para ela aquilo era meio que um vício já, né? Então ao redor da mesa dela era a galera também toda de baralho ali no quintal. E o que acontece? Em 2003 eu visitei novamente no Rio de Janeiro. E com todas essas lembranças gostosas e da infância, dos primos brincando e tudo, eu voltei para lá. E aí de repente, quando eu cheguei novamente, depois de tantos anos, de décadas sem ir lá, e eu olhei para aquele lugar e parece que o desencanto caiu dos meus olhos. E eu olhei e falei, nossa, que lugar feio. Então não tinha nada a ver com a minha lembrança da infância. Lá eu lembro daquele morro, né? Aqui vocês veem a foto, que não ficou muito boa. Mas a gente descia esse barranco aqui, com papelão escorregando, e brincava aqui, tinha uma horta do meu bisavô. E era muito legal as lembranças, mas quando eu cheguei lá, eu vi que aquela realidade não era exatamente como eu me lembrava. E o que acontece?
a gente aprende que a realidade é aquela que a gente percebe, e não necessariamente a realidade em si. Vou repetir: a realidade é aquela que nós percebemos que seja a realidade, e não necessariamente a realidade em si. O que acontece? É uma interpretação da realidade isso. Os nossos comportamentos, ações, elas são baseadas na interpretação da realidade. Então, não necessariamente no que a gente faz. É interessante, e assim é o ser humano, né? Mas, se vocês lembrarem, tem uma frase que diz assim, né? Que não importa o que a gente fala, importa o que o outro entende. Já viram essa frase? Né? Porque ela fala da comunicação. Isso fala dessa realidade. Muitas vezes o que nós falamos não é o que o outro entende. E o que o outro entende é o que vai se tornar realidade para ele. Faz sentido isso? O que acontece? Tem essa abstração ou interpretação dos sensores, né? A gente volta para isso, os 5 sentidos. E a gente sabe que nós temos, né? Não é aula aqui não, só para lembrar, né? Então a gente tem visão, audição, tato, paladar, olfato, não é isso? E esses são sensores que nós temos, que está relacionado a tudo que a gente vê, que a gente come, que a gente cheira, que a gente põe na boca e sente o gosto. Essa interpretação de tudo isso que a gente come, que a gente vê, é que se torna a nossa percepção de realidade. Estão me seguindo, todo mundo? Então o que acontece? Quando a gente vai falar disso, a gente tem histórias. E essas histórias podem ser semelhantes, nossas, elas podem ser um pouco diferentes. Por exemplo, quem aqui já ficou tão pequeno, hein? A pergunta é: quem já passou fome aqui quando não tinha nada para comer? Só eu? Tem mais gente, né? Eu já passei fome, não tinha nada para comer. A outra pergunta: quem aqui já ficou desempregado ou desempregada? Eu também, eu já fiquei desempregado. Alguém aqui já teve a luz ou a água cortada porque não tinha dinheiro para pagar? Eu também já fiquei. Olha, outra pergunta: alguém aqui já teve o pai, ou você mesmo já foi aquele que foi pedir uma xícara de açúcar ou de café na casa do vizinho porque não tinha? Eu também já passei por isso, né? Alguém já viajou de barco ou de barca? Tipo do Rio para Niterói, ou lá na Bahia, né? No Pará também. Alguém já conheceu outros países? Viajou? Tem uns, outros não. Alguém já foi na praia? As perguntas não pode fazer em Minas não, né? O povo de lá é diferente, né? Alguém já fez concurso público? Alguém já passou no concurso público? Alguém já foi deixado de lado, ignorado, né? Se sentiu mal, se sentiu não preferido? Já foi assaltado? Quem já foi assaltado? Eu não fui. Não. Alguém já ganhou um sorteio? Eu também. Tem gente que nunca ganhou sorteio? Também tem. Então, na realidade é isso. As nossas experiências é que vão formar a nossa percepção de mundo. A gente tem coisas similares aqui no nosso meio e tem coisas não tão similares assim. Tem coisas que eu já passei, vocês já passaram, outros nunca passaram aquilo. Então, isso mostra e traz a gente a percepção de que uma coisa pode ser uma coisa para alguém e diferente para outra. É tipo aqui, ó, quando a gente vai com uma comunicação, por exemplo, eu posso virar para um irmão, para uma irmã, e falar assim: ô minha irmã, eu te amo, meu irmão, eu te amo. É uma frase, eu estou expressando aquilo que é o meu sentimento. Mas de repente, um pode se sentir realmente amado, e ela se sente: poxa, que legal, eu fui amado. Pode ter um outro que vai falar: ah, que fofo, que querido, né? Tão lindo falar assim, é uma pessoa tão romântica, né? Essa é uma outra reação. Outro ainda pode dizer: ah, você diz isso para todo mundo, né? Ah, não tem valor nenhum isso aí não, né? Mas foi a mesma frase que eu falei, para pessoas diferentes.
Ainda poderia ter alguém que falaria assim: poxa, eu sou especial. Ele não fala isso para todo mundo. Então falou para mim, eu sou melhor do que os outros. Mas aí pode ter ainda alguém que quer falar assim: olha, muito cuidado com o que você está falando, viu? O que você está falando é muito sério, você não deveria estar falando isso de qualquer jeito para todo mundo. É errado, entendeu? Pensa muito bem, já vi gente para o inferno por causa disso, tá? Não seja hipócrita. Pensa muito bem no que você está falando e pare de fazer essas afirmações aí sem intenção. Enfim, é uma mesma frase, é uma mesma expressão, mas pessoas reagem de forma diferente. E elas vão reagir com base nas suas experiências, naquilo que ela já viveu. Então vocês estão percebendo que tem aí uma diferença entre o que a gente percebe e a realidade que a gente vive, porque isso está vinculado com o que é chamado de juízo de valor. E o juízo de valor, ele é subjetivo. Ele não toma como base provas ou fatos, mas é algo subjetivo que vem da nossa experiência, daquilo que a gente vê, como a gente enxerga o mundo. Diferente do que é um juízo de fato, o que realmente é aquilo que é a realidade. Voltando ao assunto, eu falei que a realidade que percebemos é diferente da realidade em si. Estão comigo ainda? Qual é o tema? O tema é: sem visão, o corpo se perde. Então nós estamos no mesmo tema, então não se perca sobre isso. Então qual é o nosso desafio, irmãos? O nosso desafio é tentar fazer com que a realidade de Deus, aquilo que está no coração de Deus, aquilo que é a realidade em si, se torne a nossa realidade percebida. Como isso é através de experiências, é através do que a gente já viveu, é através do que a gente já passou. É uma peneira, né? É tudo a nossa experiência de vida, como eu falei. De repente eu vim do Rio de Janeiro, passei por uma história, passei por alguns podem de repente relacionar comigo quando eu digo que eu passei fome, quando eu não tinha o que comer, quando a luz foi cortada, quando teve situações, desemprego. Então tudo isso monta que nós somos. O outro que talvez passou coisas diferentes também vai ter essa peneira, esse filtro, vamos colocar assim. Mas o desafio nosso é falar: Senhor, existe aquilo que é a tua realidade, existe aquilo que é a tua vontade, que independe de tudo que eu tenha passado ou vivido na vida, que independe de tudo daquilo que o outro tenha passado ou vivido, que é indiferente se alguém que nasceu no centro de São Paulo ou no interior do Amazonas, ou ainda aquele que vive no meio da aldeia ou aquele que está vivendo no meio urbano. Qual é a tua realidade, Senhor? E fazer com que essa realidade se torne a nossa realidade. É como o apóstolo Paulo, que antes vinha caminhando e ele ouviu o Evangelho de Cristo e depois de algum tempo ele passou a falar: o meu Evangelho. Não era mais a realidade só que estava nas Escrituras, não era mais só a realidade que estava sendo manifesta fora dele, mas ele realmente recebeu aquilo dentro dele, e aquela passou a ser a realidade dele, passou a ser o Evangelho dele. Então o nosso desafio, primeiro, entendendo como isso funciona, como funciona essa realidade percebida que é como o ser humano funciona, mas o que a gente quer não é reagir ou agir de acordo com essa realidade ou com essa visão. O que nós precisamos e queremos é agir segundo a ótica de Deus, segundo a visão de Deus. Amém? Então vamos orar por isso? Vamos ficar de pé? Pedir ao Senhor para põe a mão na sua cabeça agora e pedir ao Senhor para que essa visão dele e a realidade que ele tem no coração dele possa se tornar nossa. Amém? Ô Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, mais uma vez, e pedir, Senhor, que o Senhor derrame sobre o nosso coração a Tua visão, a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Que isso inunde o nosso coração, que isso inunde a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos sonhos, para que a gente viva os Teus sonhos, Senhor. Para que a gente viva a Tua realidade, para que a gente não se perca, Senhor. Para que a gente não se pereça, Senhor, nessa terra, Senhor. Para que a gente não ande como nécios, como ignorantes, como aqueles que não conhecem o Seu Senhor,
como aqueles que estão aquém ao seu Senhor, mas nós somos aqueles que queremos andar perto, que queremos viver da sua comida e da sua bebida, Senhor, que queremos respirar o oxigênio que o Senhor nos dá, que queremos, Senhor, ter os nossos olhos abertos cada vez mais, Senhor, para a tua realidade, Senhor, para aquilo que o Senhor diz que é, Senhor, e não para o que a gente pensa que é, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Então, que a palavra diz em Provérbios 29, 18, é que sem visão o povo se perde, o povo se corrompe, o povo se desvia, o povo enfraquece, o povo relaxa, o povo se distrai com coisas, e a gente precisa entender que quando a palavra fala sobre visão, e aqui algumas versões falam visão profética, e a gente está falando da profecia, e essa profecia, esse ministério profético, não é o dom de profecia que a gente vê em Coríntios, em Romanos, que nos fala da profecia de Deus. Primeiro, a profecia é aquilo que vem da parte de Deus para o homem, mas aqui nós queremos falar não desse aspecto da profecia para o indivíduo, mas a profecia que vem para o corpo, a profecia que vem para a igreja, aquilo que vem que traz rumo, aquilo que vem que nos aponta para uma direção, nos mostra um caminho a ser andado, nos traz direção e propósito para que a gente possa viver e andar por ele, e que no final nos gera esperança. Não é algo individual, não é algo específico para a minha necessidade pontual do momento, do dia. Hoje eu poderia ouvir uma profecia da parte de Deus específica sobre a minha avó, que nesse exato momento está na UTI lá no Gama. Então eu gostaria, Deus poderia vir e falar: olha, essa é a palavra que eu estou levando a Maria, ou eu estou agora trazendo uma cura para ela. Essa seria uma palavra profética para o momento, para agora, e para confortar o meu coração. Mas o que a gente está falando aqui é uma palavra profética, é a visão de direcionamento para a igreja. E por isso que quando fala que onde não há profecia ou a visão, o povo se perde, porque ele não está enxergando para onde ele deve andar. Ele não está enxergando situações ou momentos que vai lhe trazer esperança de onde Deus quer que ele esteja. E é interessante porque em Hebreus 6,17, os irmãos conhecem bem, fala que Deus não desiste do seu propósito, que Ele é imutável, que Ele é eterno. Esse mesmo Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de todo sempre. Ele não muda. Ele tem o seu propósito, Ele tem o seu querer, Ele tem a sua vontade e não vai mudar de acordo com a vontade, com a revelação ou a visão percebida dos homens, nem minha nem a sua. O universo foi criado e gerações entraram, gerações saíram, e a vontade do Senhor permanece. Nós estamos aqui hoje, alguns de nós com uma idade já mais acima dos 60, outros abaixo dos 60, mas se Jesus não voltar, nós também vamos passar. A gente vai descansar para levantar depois e receber do galardão do Senhor. E a gente imaginar que a vontade de Deus se restringe ao nosso tempo, ao nosso momento, ou à minha necessidade pessoal, é não entender que Deus tem um propósito muito superior e muito maior do que a nós mesmos. E por isso nós precisamos entender que seu projeto, sua vontade é imutável, seus planos não mudaram para o homem, sua vontade continua sendo a mesma, e por isso que o sacrifício de Jesus continua perdoando todos os pecados. Foi assim desde que ele morreu, foi assim 1000 anos depois, 2000 anos depois, está sendo hoje, vai continuar sendo enquanto ele não voltar. Ele vai continuar perdoando os pecados pelo seu sangue que já foi derramado, já foi concretizado, já foi concluída essa obra. Então nós precisamos entender isso na perspectiva de que esse Senhor não mudou o seu propósito e Ele vai continuar trazendo isso para nós. Por isso a gente precisa focar em continuar enchendo o nosso coração de fé, entendendo para onde nós devemos andar. Eu queria lembrar de Estevão, e em Atos 7, porque Estevão foi um irmão que trouxe uma pregação, ou um discurso, ou uma palavra, ou um depoimento tremendo sobre isso.
Estevão, só para lembrar, aqui Aulinha, Escola Dominical, né? Estevão, um dos 7 diáconos, que foram os primeiros diáconos da igreja primitiva, escolhido no livro de Atos, capítulo 6, e a palavra diz que Estevão é esse homem cheio de poder, cheio de sabedoria, cheio de autoridade. A palavra fala que ele manifestava grandes sinais e prodígios entre o povo. A palavra também dizia acerca de Estevão que pessoas na sinagoga lá específica não tinham nem condição de resistir tamanha sabedoria e poder com que ele manifestava a vida de Deus. E é interessante ver isso porque Estevão vem e traz, quando ele chega diante do Sinédrio para poder se defender. Quem não sabe, o Sinédrio é o STF, né, dos judeus, então a Suprema Corte, com detalhe de que o Sinédrio então era responsável, né, a missão deles era administrar, interpretar e aplicar a Torá. Então eles eram essa Suprema Corte que trazia a lei. Então por isso Estevão foi levado diante dessa Suprema Corte para a sua defesa. Mas ao contrário de se defender, ele aproveitou aquela oportunidade maravilhosa para falar sobre a visão. Então eu queria, junto com os irmãos, ir em algumas partes desse discurso de Estevão, e ele começa no capítulo 7, falando assim: irmãos e pais, me ouçam. E é interessante perceber nisso, que a primeira coisa que a postura dele é falar: olha, ele se põe como um, junto com eles, e ao mesmo tempo ele se põe como subordinado a eles, quando ele chama pais. Irmãos e pais, me ouçam, por favor. Eu tenho algo muito importante para dizer aqui. E de repente eles estavam esperando, né? Vai se defender agora. Vamos ver o que esse Estevão vai falar sobre a sua defesa, né? Vamos ver o que ele vai trazer sobre a percepção dele de mundo, sobre o que ele tem para dizer sobre a realidade percebida dele, sobre tudo que ele já enfrentou, o que ele já fez, e trazer o caso dele para poder, né, quem sabe, um habeas corpus, alguma coisa, né, que possa justificar. Mas ele começa: irmãos e pais, por favor, me ouçam. E ele vem: Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, e lhe disse. E ele começa falando: olha, então, primeiro eu quero falar de quem foi que apareceu. Eu quero falar a quem ele apareceu. Então, o nosso Deus glorioso, todo-poderoso, que vocês também creem nesse Deus, apareceu ao nosso pai, não o seu pai, nosso pai Abraão. E ele disse algo para ele. E ele falou: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu te mostrarei. E aí vem então a ordem. Esse Deus soberano, poderoso, veio e apareceu ao nosso pai Abraão e deu a ele uma ordem. E essa foi a ordem que ele deu a Abraão. E então ele saiu da terra dos caldeus, isso para Abraão. Aí veio a obediência. Esse Deus maravilhoso apareceu ao nosso pai, deu a ele uma ordem e ele obedeceu. Deus lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Aqui a gente vê a promessa desse Deus, a gente vê a provisão dele e ainda o milagre que ainda viria a acontecer. Ele começa falando de coisas primeiro naturais, né? Para ele, na época, Deus aparecer era algo natural. Hoje, infelizmente, para alguns de nós, não é algo tão natural o Senhor aparecer. Mas para aqueles que relacionam com o Senhor, sabem o quão natural é isso, o Senhor falar conosco, o Senhor se manifestar a nós, né? Então esse Senhor apareceu, falou a Abraão, deu-lhe a Abraão a ordem, esse Abraão obedeceu a ordem, e agora esse é o Senhor que tem compromisso com a sua vontade. Ele tem compromisso com aquilo que ele determina, com aquilo que ele faz. Ele deu uma promessa, ele deu recurso, e ele também deu milagre. Eu estava uma linha atrás, né? E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque, o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde Isaque gerou a Jacó,
e estes 12 patriarcas. E aqui a gente vê a concretização do milagre, filho e a sua descendência, e ainda o estabelecimento de Israel, que posteriormente viriam a ser as 12 tribos e tudo que Deus gerou depois dele. Então os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele. Havia uma sabotagem entrando nos planos. Tentaram quebrar aí o plano de Deus, mas Deus tinha um plano muito superior, um plano maior. A gente sabe da história de José. Esse José foi vendido, eu não vou ler aqui sobre tudo que teve sobre ele, mas ele foi vendido pelos seus irmãos, ele se tornou escravo, servo, governador do Egito, e aquele que então posteriormente gerou e pôde prover alimento para toda Israel de Deus. A gente poderia continuar falando sobre todas essas questões de Estevão, mas o que eu queria fazer é lembrar que Estevão já tinha experimentado quase tudo de Deus, mas ele não tinha experimentado o que Deus vinha fazer sobre a igreja. Ele participou do primeiro momento da igreja, então ele pôde voltar e falar da visão, e vir desde de Abraão, e vim falando dos patriarcas e de tudo que Deus fez, e ele trouxe então a visão para aquele povo. É lógico que no final ele denunciou o pecado deles, ele falou para eles: vocês se juntaram a esses homens maus, vocês crucificaram Jesus, vocês, do mesmo jeito que não ouviram os profetas que vieram antes, assim vocês também não têm ouvido. Não têm me ouvido. Então isso foi o que aconteceu no discurso, e por isso apedrejaram e sentenciaram Estevão à morte. Ele viu os céus abertos, ele viu a glória de Deus, aqueles homens todos que estavam no lugar viram o seu rosto iluminado, brilhando, refletindo a glória do Senhor. Mas Estevão estava no início da igreja. Estevão não viu Paulo convertido, por exemplo. Estevão não conheceu, não pôde acompanhar o desenvolvimento da igreja em própria Jerusalém. Ele não pôde ter notícias da igreja em Roma, da igreja em Filipos, da igreja em Corinto, da igreja em Roma. Ele não teve nada daquilo. Mas o Coxinha lembrou de um texto tremendo, Hebreus 1:1, que fala o quê? Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Estevão presenciou esse primeiro momento. Ele pôde ver aquilo, mas ele não pôde ver o decorrer da igreja. Ele não pôde ver tudo aquilo que viria. Ele nem teve notícia da igreja em Brasília também, né? Então, a notícia, as igrejas foram crescendo ao redor do mundo e chegou até nós hoje. E essa é a vida de Deus. Essa é a visão que nós precisamos ter. 1 Pedro 2,9. Esse a gente sabe de cor, não sabemos? O que diz? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a revelação de Deus para nós. Essa é a revelação que Deus usou o apóstolo Pedro para nos trazer a consciência dessas 4 coisas que nós somos em Deus. Que nós somos geração eleita em Deus, que nós somos um sacerdócio real, que nós somos nação santa e, sobretudo, um povo de uso de propriedade exclusiva de Deus. Se os irmãos lembrarem qual é dos maiores abominações que Deus traz no Antigo Testamento e no Novo, chama idolatria. E por que a idolatria é tão abominável para Deus? É porque nós somos exclusivos dele. É porque nós somos escolhidos, separados, eleitos para ele, para mais ninguém. Sabe por que nós priorizamos esse tempo aqui hoje? Porque a gente é dele.
Porque Ele nos chamou. Porque Ele nos chamou não para o encontro, não para o culto, não para o discipulado, não para o culto caseiro. Ele nos chamou para Ele. Ele nos chamou para estar com Ele. É verdade que depois Ele nos envia pregar. Mas primeiro Ele nos chama para Ele, para relacionar com Ele, para viver para Ele. Por isso, quando a gente volta, falando assim, olha, em Hebreus fala assim, olha, antigamente foi feito assim, Deus falou de muitas maneiras, falou através dos profetas, mas nesses últimos dias é através do Filho. O Filho é o esplendor da sua glória. Esse é Jesus, né? Alguém leu também, acho que Costinha, né? Colossenses 1, né? Então, Colossenses 1, de 15 a 20, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Nele todas as coisas subsistem. Esse é Jesus. Essa é a revelação que chegou para nós hoje. E por isso é que foi do agrado dele então, né, antes da fundação do mundo, nos predestinar para sermos santos e irrepreensíveis. Assim foi que Ele nos fez. E aí, quando nós pensamos sobre esse sacerdócio real que o Senhor também nos fez, é que Ele nos fez permitir estar diante dEle. Quando a gente fala do sacerdócio, a gente tem que voltar no modelo antigo, no sacerdócio antigo. O sacerdote tinha o papel de oferecer o sacrifício diante de Deus. Ora sacrifício pacífico, ora sacrifício por remissão dos pecados, pecado do povo, pecado deles mesmos, próprios. Mas de repente Deus vem, quebra essa parede de separação e fala: agora vocês todos são sacerdotes, sacerdotes real, aqueles que estão diante de mim para oferecer não mais sacrifício de animais, não mais novilhos ou que for o sangue derramado. O sangue do meu filho foi suficiente, mas agora ofereçais a vós mesmos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, como sacerdotes de Deus hoje, nós continuamos a oferecer sacrifício a Deus, mas agora o nosso próprio sacrifício, o sacrifício do nosso culto, que é racional, que é um culto de espontânea vontade, que é um culto que é livre, é do nosso entendimento, é porque nós entendemos que é assim que deve funcionar, é porque nós fomos alcançados por esse Evangelho e nós não abrimos mão dele. Também, quando nos fala de nação santa, santo fala daquilo que é santificado, daquilo que é separado, daquilo que foi colocado para o uso de Deus. Mas só que não é só para o uso, é para o uso exclusivo. É um povo exclusivo de Deus. É um povo com uma linguagem, com uma característica própria, com um jeito próprio, com cultura própria. Por isso que fala de nação e de povo. A gente não pode esquecer disso. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A palavra de Deus fala que aquele que ama o mundo, as coisas que no mundo há, o que acontece? O amor de Deus não está nele. Nós podemos estar no mundo. E Jesus não orou ao Pai para que nos tirasse do mundo, né? Qual foi a oração de Jesus? Pai, não te peço, oração de João 17, né? Pai, não te peço para que os tire do mundo, mas que os livre do maligno, livre do mal. É aí que eles vão ficar, é aí que eles vão ser luz, é aí que eles vão ser sal da terra. Mas eles não são do mundo, Pai, assim como eu não sou do mundo. Eu os mandei e o mundo vai odiar eles, como também me odiou. O mundo tem te odiado? O mundo tem achado você ruim? Ou tem achado você uma pessoa legalzinha, que realmente não fala nada do que eles não queiram ouvir? Mas o Senhor nos chamou. Por um lado somos sacerdotes e falamos do homem para Deus, falamos bem do homem para Deus, oramos por nossa casa, oramos por nossos filhos, entregamos nossos filhos para o Senhor, oramos pelos discípulos que o Senhor tem nos dado, falamos bem deles também para o Senhor. Esse é o nosso sacerdócio. Mas agora, como profetas, como aqueles que são usados por Deus, nós somos boca de Deus. Aí a via mudou. A primeira via é do homem para Deus, a segunda via de Deus para o homem. E a gente é usado das duas maneiras. A gente é usado para levar do homem para Deus e para trazer de Deus para
do homem. E quando nós trazemos de Deus para o homem, nem sempre vai ser o que ele quer ouvir. Nem sempre vai ser aquilo que é confortável. Muitas vezes vai ser aquilo que conforta. Muitas vezes vai ser aquilo que apacenta. Muitas vezes vai ser aquilo que renova, que gera esperança. Mas junto com isso vai vir um confronto. Junto com isso vai ser o impacto da vida santa, perfeita e agradável que Jesus nos traz diante do pecado, diante do que o homem está buscando viver, que não é a vontade de Deus. Mas com Deus não tem negociação. Esse Senhor falou que é um povo de uso exclusivo dele. Para quê? Para anunciar as suas virtudes. Anunciar as virtudes e o reino daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então a visão de Deus para nós se chama igreja. Igreja, como em 1995 nós nos reunimos, 7, 8, 10, hoje talvez 200, mais de 200 um pouco. O que mudou? O que mudou da época de Estevão? O que mudou da época de Paulo? O que mudou de 1995 para 2022? O Senhor nunca mudou. Sua vontade nunca mudou. O seu plano para nós nunca mudou. Continua imutável, inabalável, perfeito, como foi projetado, como foi escrito, como foi feito. Onde está a diferença? A nossa percepção da realidade. Onde está a diferença? A percepção da visão. É como esse óculos aqui, de realidade virtual. A gente põe ele e a gente começa a agir como se tudo estivesse acontecendo na realidade. A gente pula, a gente se movimenta, a gente anda, mas qual é de fato a realidade? Quando a gente tira ele, aí a gente está de frente de novo para a realidade. A gente está de frente para aquilo que é. Então, pode ser que ao longo dos anos, dos tempos, a percepção da realidade ou a percepção da visão de alguns tenham mudado. E a gente quer relembrar para que ela não mude, para que ela continue sendo regada pela percepção da verdade, da realidade em si, e não da realidade percebida. Que a gente consiga convergir, novamente eu falei do desafio. O desafio é nós fazermos convergir dentro da nossa penelha, das nossas experiências e da nossa unicidade. Existe essa palavra? Unicidade? Né? De cada um de nós, para que a gente possa enxergar a visão de Deus. E a visão de Deus é Jesus. Jesus é a visão. Jesus é o caminho. Jesus é aquele que a gente deve continuar olhando firmemente, autor e consumador da nossa fé, sem nos desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente de manhã, Jesus é suficiente à tarde, Jesus é suficiente à noite. É Jesus na igreja, é Jesus na minha família, é Jesus nos meus pais, é Jesus nos meus filhos, é Jesus no meu trabalho, é Jesus na minha escola, é Jesus no meu respirar. Que sejas meu universo, Senhor. Que seja tudo o que sinto e o que penso. Que a cada de manhã seja o meu pensamento. Que aquele ventinho gostoso, meu refrigério, seja Jesus. Que a minha paz seja Jesus, não seja yoga. Quem quiser conversar comigo, eu vou falar depois. Yoga é de Satanás, irmãos. Que o relaxamento que você precisa seja Jesus, seja o Espírito Santo. Aquele que busca yoga precisa aprender a adorar a Deus, precisa estar na presença de Deus, relaxar diante de Deus, ter a sua mente, a sua alma refrigerada, porque é isso que a yoga tenta trazer do budismo e do hinduísmo. Mas Jesus é mais. Jesus é suficiente. Então, por isso que Ele seja nosso pensamento, nossos sonhos, nossos projetos, nosso tempo, que não seja só, que Ele seja ao longo dos nossos anos, quantos eles sejam, alguns aqui na adolescência, outros na 20, 30, 40 anos, 50, outros já 60, outros 70, que Ele continue sendo o nosso respirar, porque Jesus é a visão da igreja, Jesus é pelo qual nós vivemos.
Não só por Jesus, mas Jesus e o seu Evangelho. Jesus e tudo aquilo que ele disse. Por isso que nossa tarefa continua sendo ser discípulo e fazer discípulo. Ser aquilo que ele disse que nós temos que ser e ensinar a guardar todas as coisas que ele nos ordenou a ser. Amém? Então é isso. Unicidade. Amém. Amém. Que falta às vezes pelo inglês, né? Mas amém. Era isso que eu queria dividir com os irmãos nesse tempinho curto. A gente vai ter um intervalo. Depois o Band vai continuar também. Amém?